Bem, meus queridos, vamos aqui mais uma explicação, da palavra de Deus, a Bíblia. Pedindo a todos que prestem bem atenção, nos versículos, capítulos e livros que eu cito aí, e depois, se quiserem, pode ler na Bíblia de vocês e fazer as suas próprias explicações, Bem, vejamos aqui. Desde já eu quero dizer, que eu não estou querendo fazer confusão na cabeça de ninguém e muito menos tirar vocês, falar para vocês, deixar a sua crença para seguir a minha, não. Porque até mesmo o que eu sigo é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não é o que o pastor ou o irmão fala lá na frente, não. É o que eu leio na Bíblia Sagrada. E isso tem feito com que eu aprendesse muito mais, tá? Bem, gente, vejamos aqui. O tema para esse meu vídeo é as condições dos mortos. Muitos acreditam que há vida após a morte, Outros já não acreditam, Mas qual é as condições dos mortos, O que a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz sobre as condições dos mortos? Bem, qual é então a condição dos mortos? Visto que Deus, Jeová, é quem criou os humanos. Ele sabe também o que nos acontece quando nós morremos. A sua palavra, a Bíblia, ensina que os mortos estão sem vida. Não podem ouvir, não podem enxergar, não podem falar, nem pensar coisas alguma. Diz a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Quando fala cônscio, já está dizendo, gente, consciente, Bem, o seu amor e o seu ódio e o seu ciúme já pereceram. Esse relato está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6. Bem, gente, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10 diz: não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem salário na sepultura, O lugar para onde os mortos vai, Bem, os mortos foi eu que coloquei, Para ficar mais claro para vocês entenderem. Depois de Adão pecar, o que Deus, Jeová, disse, Pense no que a palavra de Deus, a Bíblia, diz sobre nossos primeiros antepassados, Adão. Jeová Deus formou Adão do pó do solo. Este relato vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Se Adão tivesse obedecido à lei de Deus, Jeová, ele teria vivido feliz na terra para sempre. Mas Adão desobedeceu à lei de Deus, Jeová, e a penalidade foi a morte. Para onde foi Adão quando morreu? Deus disse a Adão, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Voltará ao solo, pois dele foste tomado, porque tu és pó e ao pó voltará. Bem, o que aconteceu com Adão ao morrer? Onde Adão estava antes de Deus, Jeová, criá-lo do pó da terra? Ele não estava em nenhum lugar. Ele não existia. Portanto, quando Jeová disse a Adão que Adão ia voltar ao solo, queria dizer que Adão voltaria a não ter vida, como pó. Adão não passou a viver no mundo dos espíritos. Ele não foi para um outro mundo, o mundo dos espíritos dos antepassados. Ele não foi para o céu nem para o inferno. Ele voltou um estado sem vida, deixando de existir. Virou pó, No norte, na morte, o que acontece tanto aos humanos como aos animais? Bem,
Acontece o mesmo com os humanos em geral. Sim, acontece o que a palavra de Deus, a Bíblia, explica para nós no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Tanto os humanos como os animais vão para um só lugar. Todos eles viverão a ser do pó e todos eles retornarão ao pó. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20, fala isso. É só vocês lerem na Bíblia de vocês. Que esperança, gente, há para os mortos? A palavra de Deus, a Bíblia promete que Deus despertará os mortos para a vida num paraíso paradisíaco. Esse relato vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, João, capítulo 5, versículo 28 e 29, e também Atos, capítulo 24, versículo 15. Mas esse tempo ainda está no futuro. No presente, eles estão dormindo na morte. Este relato vocês podem ler na Bíblia de vocês, né? No livro de João, capítulo 11, versículos do 11 ao 14. Não devemos ter medo deles, nem adorá-los, pois não podem ajudar-nos nem prejudicar-nos. Bem, como Satanás tenta fazer as pessoas crer que os mortos não estão realmente mortos? Essa é uma boa pergunta, né, gente? É bom a gente ouvir, né, e saber. A ideia de que realmente não morremos é uma mentira espalhada por Satanás, o diabo, para convencer as pessoas dessa mentira. Ele e seus demônios procuram fazer as pessoas pensar que doenças e outros problemas são causados pelo espírito dos mortos. É verdade que algumas dificuldades são causadas pelos próprios demônios. É também verdade que certas dificuldades não têm uma causa sobrenatural, mas não é verdade que os que dormem na morte podem causar-nos dano. Existem ainda outros meios de os demônios tentarem fazer as pessoas pensarem que a palavra de Deus, a Bíblia, diz sobre morte é errado. Eles enganam as pessoas fazendo-os crer que viram pessoas que faleceram ou falaram com elas. Os demônios fazem isso por meio de visões, sonhos, médios, espíritas e outros meios. Entretanto, não é com os mortos que as pessoas entram em contato, e sim com demônios que se fazem passar por pessoas que já morreram. E é por isso que Deus, Jeová, condena fortemente os médios espíritas e os que consultam os mortos. Mais detalhes vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, né? O livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 10 ao 12. Também Zacarias, capítulo 10, versículo 2. Aqui eu deixo meu vídeo com os meus coraçõezinhos, grande abraço, amor, felicidade, prosperidade, que Deus leve saúde a todos vocês, tá? Muito obrigada por me seguir, curtir, comentar, compartilhar e assistir os meus vídeos até o final. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!